Por que o final de The Last of Us pode ter estragado a temporada? Mesmo sabendo que teremos 4 temporadas da série, aquele final super aberto foi uma boa escolha? Fica claro que o objetivo da série era prender a nossa atenção, e isso inclusive é o resultado de um cliffhanger, que é justamente um recurso comum usado em séries no final de cada episódio para a gente engajar para o próximo. E isso acontece também, claro, nos finais de temporada. Mas, na minha opinião, o final de The Last of Us prejudicou o arco da segunda temporada em si. Oi, meu nome é Albert, esse é o Por Dentro da Tela, e nesse vídeo teremos spoilers da série de The Last of Us. Porque eu acho que o final da segunda temporada de The Last of Us foi uma má escolha. Tudo começa com um conflito central de uma história. Sempre no filme ou numa série, os acontecimentos apontam para a resolução de tudo aquilo. Pelo menos é assim na narrativa clássica, e no filme fica mais simples da gente ver, começo, meio e fim. Mas numa série, as coisas são um pouco diferentes. O conflito central de uma série é a junção de todas as temporadas. E aí no final o protagonista ou os protagonistas alcançam seus objetivos. Mas para que tudo isso seja diluído numa série, principalmente se ela for episódica, o conflito central é dividido em arcos. Temos os arcos dos episódios que começam e terminam num episódio, e temos os arcos de temporada, que é a junção de todos os episódios de uma season. E cada arco, seja de episódio ou de temporada, avança um pouquinho na resolução do conflito central. Por exemplo, esse vídeo também segue essa divisão, e para você saber o final, você precisa deixar o like aqui. Monsters. Voltando, e isso aqui é muito importante. Na primeira temporada de The Last of Us, um dos objetivos era mostrar o motivo do Joel ter salvado a Ellie no Hospital dos Vagalumes. Então, em cada episódio, os personagens estavam sendo desenvolvidos para que tudo fizesse sentido no final. E mesmo assim, no último episódio, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Quais serão as consequências da mentira do Joel? Essa pulga, esse gancho, é o resultado de um cliffhanger de final de temporada bem usado. E o cliffhanger de um episódio é usado em um momento de alta expectativa, e é aí que o episódio acaba. Justamente para a gente ficar ansioso para o próximo. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Então, resumindo o que vimos até aqui. Numa série temos o arco do conflito central e dentro dele os arcos das temporadas. Então o arco de cada temporada avança um pouquinho na resolução do conflito central. Dentro de cada temporada a gente tem os arcos dos episódios que avançam um pouquinho o arco daquela temporada e consequentemente avançando também um pouquinho do conflito central. E eu acho que aqui você já sacou onde eu quero chegar, certo? Pra mim, o cliffhanger usado no final da segunda temporada de The Last of Us não foi bom. O que eu entendi nessa temporada, depois da morte do Joel, era que a Ellie iria entrar num ciclo autodestrutivo de vingança que a faria perder tudo o que lhe restava. E esse arco de temporada não foi finalizado. Um final alternativo seria mostrar a resolução do conflito do teatro e depois o gancho da Abby, mostrando o início da sua jornada lá no dia 1 em Seattle. Eu sei que The Last of Us vai ter 4 temporadas, mas essa escolha não foi tão acertada. Inclusive, depois que eu assisti a série, eu corri pra internet pra saber o final do game. É claro que eu não vou comentar aqui o final do videogame, mas eu achei bem melhor do que na série. E existem ainda 2 pontos importantes quando a gente assiste uma série. Mas antes, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e me fala nos comentários se você gostou desse final de The Last of Us. O primeiro desses pontos importantes é o roteiro, porque tudo parte do roteiro. E o segundo é o trabalho do diretor para filmar esse roteiro. Por isso, nesse vídeo aqui eu falei sobre roteiro e nesse outro sobre o trabalho de um diretor de uma série. E até o próximo vídeo.